Nós estamos nessa série de mensagens e eu quero ministrar essa mensagem dessa noite, que está em Lucas 4, 14 ao 21. É a terceira mensagem da série. Ministrei a primeira mensagem, o Messias, a segunda, sua humanidade, agora o propósito, e terão mais duas mensagens ainda este mês que eu vou estar ministrando. Lucas 4, 14 ao 21. Jesus, ele cumpriu o seu propósito, amém? Jesus cumpriu o seu propósito, ele também desperta pessoas para cumprir seu propósito. Ele continua despertando pessoas para cumprir o seu propósito. Hoje, na escola de aperfeiçoamento vocacional, nós encerramos o primeiro módulo falando de propósito. E não foi de propósito que definimos os dois temas. Mas deu certo, né? Deus estava nos propósitos de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. Diga assim: Senhor, fale comigo, fale no profundo e me impulsione pelo Espírito Santo. Amém. Você sabe qual é a diferença do pastor e das demais pessoas da igreja? É que pastor é anjo. E o restante das pessoas é gente. Pastor é um ser de outro mundo. Pastor não pensa coisa errada. Pastor não faz coisa errada. Pastor não peca. O membro comum tem que estar sempre aí se cuidando. Pastor não precisa disso, né? O pastor é anjo. Você acredita assim ou não? Não. Mas tem gente que acredita que pastor é um ser muito místico, um pastor é um ser de outro mundo. Mas tem uma diferença. O membro da igreja, quando ele não está bem, ele não vem para o culto. E o pastor, quando não está bem, vem para o culto. Assim mesmo. Não tem muita escolha. Faz parte do ofício. E às vezes não está tão bem, mas tem que vir. Essa é uma das diferenças, mas pastor não é anjo, pastor é gente, sente dor, sente cansaço, tudo isso que todo mundo sente. Mas o pastor, você sabia que também está inserido no corpo de Cristo? Olha, não sei se é novidade para você, mas o pastor também faz parte do corpo de Cristo. E isso é um privilégio. Estar inserido no corpo de Cristo é maravilhoso, porque o pastor está inserido também no corpo de Cristo para cumprir um propósito. O pastor está inserido no corpo de Cristo, assim como todos os membros, e isso é um privilégio para cumprir um propósito. Ser pastor é só uma questão de uma organização do reino de Deus. E também diz respeito à funcionalidade do corpo de Cristo. Cada membro no seu devido lugar para que o corpo seja pleno em funcionalidade. Hoje nós ouvimos, através do presbítero Bruno, sobre o propósito, e a gente ouve sobre o propósito, e ele trouxe um item que nós talvez não pensamos muito, que quando se fala de propósito, existem aqueles que estão em mais evidências, cumprindo a sua vocação, e tem aqueles que não estão tão em evidências, que são os anônimos. E o corpo de Cristo é feito com maior parte de pessoas anônimas.
o corpo funciona em plena funcionalidade lá no teu trabalho, no escritório, na faculdade, na escola, no meio da família. Você que é exemplo na sua família, de vez em quando vem alguém te procura, fala assim, ora por mim. Esses dias eu falava com um irmão da igreja, passando situação familiar, eu falei assim, rapaz, Deus te escolheu para você ser um pastor da sua família. Você fuja ou não, você é pastor da sua família, as pessoas te procuram e esperam uma resposta de você. Então quer dizer que ser uma pessoa que exerce uma função no corpo de Cristo é uma questão de funcionalidade e é perfeito esse propósito que Deus determina para cada um de nós. Mas tem uma coisa, como pastor, algumas vezes eu tenho que lutar contra algumas fragilidades. A respeito, falando de propósito. Algumas vezes vem dúvidas, fala assim, será que Deus realmente me chamou para ser pastor? Será que Deus não tinha me chamado para ser doutor e eu entendi errado? Deus falou assim, eu te chamei para ser doutor e eu entendi o quê, pastor? E algumas vezes vem dúvidas, algumas vezes vem medo, algumas vezes vem a sensação de incapacidade. Fala assim, Deus, eu não tenho capacidade para exercer esse ofício. Eu não tenho capacidade, não tenho todas as ferramentas que o Senhor precisa para uma pessoa inserida no corpo. E são diversas lutas que nós passamos, muitas vezes nós perdemos o foco. Porque vão surgindo demandas, urgências, coisas de última hora, eu falo assim, meu Deus, eu precisava fazer isso, mas não consegui fazer, perdi o foco mais uma vez. Passa uma semana, passa um mês, passa ano, ele fala assim, gostaria de ter feito isso, e não deu certo. E isso tudo muitas vezes aflige, eu estou falando de mim, como pastor, pensando muitas vezes dessas situações que acontece. Eu creio que todas as pessoas que estão exercendo uma função no corpo de Cristo e já têm o seu propósito definido, em algum momento enfrentam situações assim também. Será que eu fui chamado por Deus? Será que eu valho alguma coisa no corpo de Cristo? Talvez eu estou lá só penduradinho na orelha como um brinco. Será que eu sou um membro que faz parte do corpo, que é um auxílio? Eu vou te adiantar uma coisa dessa mensagem. Você foi escolhido por Deus para cumprir um propósito. Todos os que estão inseridos no corpo de Cristo foram escolhidos por Deus para exercer um propósito. E eu acho maravilhoso quando eu pego um texto como este, de Lucas 4, falando sobre o nosso maior exemplo daquele que veio para cumprir um propósito. Ele tinha convicção, ele não tinha dúvida nenhuma do seu propósito. Ele sabia exatamente o que ele deveria fazer, que era salvar a humanidade. Ainda que isso lhe custasse a vida, ele sabia que ele veio a este mundo para cumprir um propósito. E Jesus, ele cumpriu um propósito, ele inspirou pessoas para cumprir um propósito. Através do Espírito Santo, depois que ele foi para o céu e deixou o Espírito Santo, ele também continuou impulsionando pessoas para cumprir um propósito. E saiba que o Espírito Santo já tem te impulsionado para cumprir um propósito. Preste um pouquinho mais atenção naquilo que ele está falando com você. Com certeza tem alguma coisa que Deus tem falado com você para cumprir um propósito. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos em Lucas 3:23 que Jesus começou o seu ministério por volta dos 30 anos de idade. O texto de Lucas 3:23 diz que Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. Começou a exercer o seu ministério, começou a cumprir um propósito. E este texto de Lucas 4:14 marca o início do ministério público e terreno de Jesus. E eu acho maravilhoso olhar para esse texto e ver que Jesus, ele tinha acabado de sair do deserto. Quem está no deserto aí? 40 dias, 40 noites, sendo tentado pelo diabo lá no deserto, passou fome. Terminados os 40 dias, e ele foi para o deserto impulsionado pelo Espírito Santo. Agora o Espírito de Deus pega Jesus e leva lá para Galileia, para iniciar o seu ministério. Quem está no deserto? Deserto é lugar de preparo.
Não tem como começar um ministério sem ter passado por um deserto na presença do Espírito Santo. Se você está passando por um deserto, saiba de uma coisa: Deus está te preparando para cumprir um propósito. Ninguém passa num deserto simplesmente por passar. Se você passa por um deserto, eu não sei qual deserto você passa, é um preparo de Deus, mas passe pelo deserto com a presença do Espírito Santo. Não queira passar o deserto sem a presença do Espírito Santo, porque se você estiver no deserto com o Espírito Santo, Ele está te capacitando para cumprir um propósito. Eu acho maravilhoso ver que Jesus estava no deserto e cumpridos os dias, de 40 dias que Ele esteve no deserto, Jesus vai para a Galileia para iniciar o seu ministério. O texto diz que Jesus começou o ministério lá na Galileia. A Galileia era uma região marcada por diversos tipos de pessoas. Existiam 204 povos ou vilas na região da Galileia. E na região da Galileia tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas habitando. Imagine que era maior que Curitiba. 3 milhões de pessoas. E o tamanho da Galileia era correspondente a 3.000 quilômetros quadrados. Uma região muito grande. E o texto começa dizendo, então, pelo poder do Espírito. Eu acho maravilhoso que Lucas, que é o mesmo escritor do livro de Atos, que poderia ser conhecido como livro do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo, ele começa a dizer aqui sobre o Espírito Santo. Quando ele fala de deserto, fala que o Espírito estava com Jesus. Mas quando Jesus começa o seu ministério, diz assim, pelo poder do Espírito. Voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Diz respeito que Jesus já estava fazendo alguma coisa. Talvez Jesus já tinha feito algum milagre, já tinha pregado, já tinha feito algo extraordinário pelo poder do Espírito na vida dele. E toda a região da Galileia, imagine, toda a região, lembre-se, 204 vilas com povos espalhados, já estavam conhecendo sobre Jesus. E esse povo da Galileia, muitos gostavam de uma revolta, de uma bagunça, de uma movimentação. Então, se Jesus estava lá operando um milagre, juntava gente de todo lado. O povo vinha para ouvir Jesus. E Jesus começa o seu ministério nessa região tão grande, com muitas pessoas, e até que ele chega na cidade em que ele tinha sido criado, Nazaré. Uma cidade desprezada, porque alguém até disse, quando a gente lê Filipe falando para Natanael, diz assim, ou aliás, ao contrário, Natanael para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, era uma cidade pequena, com 20.000 habitantes aproximadamente. Imagine uma cidade com 20.000 habitantes hoje, aqui na nossa região. Eu sei que Antonina tem 19.000 habitantes. Uma cidadezinha. E Jesus vai lá em Nazaré para pregar o Evangelho, para dar início oficialmente ao seu ministério. E Jesus entra como de costume, numa sinagoga, e a sinagoga se reunia todos os sábados. Era comum que várias cidades pequenas tivessem sinagogas, como se fossem pequenos templos para adoração e instrução, apenas isso. Porque sacrifícios eram feitos somente nos templos. Mas existiam várias sinagogas espalhadas por várias regiões, onde eles se assentavam todos os sábados para ter instrução através da palavra. Abriam o Antigo Testamento, porque não tinha Novo Testamento. Abriu o Antigo Testamento e o Antigo Testamento era em rolos. Alguns mais antigos eram feitos de papiro, que era uma planta que nascia nos brejos, lugares úmidos. Mas depois, com o decorrer do tempo, eles descobriram que o couro podia fazer também escritas. Então, usavam aqueles couros, e por isso que surgiram os pergaminhos. E eles eram enrolados ali, os textos bíblicos enrolados e guardados numa sala. E pela manhã, quando eles se reuniam para ter instruções, então podiam um convidado, não como nos nossos cultos hoje, mas como eram poucas pessoas, poderiam um convidado ir e se levantar, escolher um rolo do livro e ficar em pé e ler o rolo diante daquelas pessoas, ler o texto bíblico e depois se assentar para começar a conversar a respeito daquele texto lido. Tipo nós fazemos assim nas células, né?
quando a gente lê um texto e depois a gente vai conversar sobre aquilo que foi lido, era feito assim nas sinagogas. Agora você imagine, Jesus, filho de José, o carpinteiro, ele está lá sentadinho no meio de todo mundo, e chega a hora de alguém ler um texto, e um olha para o outro, de repente, e fala assim, quem vai ser? Aí levanta o convidado, que não tinha ainda uma grande fama. A gente viu que ele estava espalhando a fama dele ali na Galileia, mas ainda não era muito conhecido. Quem é esse homem que está falando alguma coisa? Jesus se levanta, pega o rolo em Isaías 61, 1 e 2. Abre o rolo e começa a ler diante deles. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu. Numa outra versão diz, Ele me escolheu para apregoar, evangelizar aos pobres, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele termina de ler, devolve o livro ao assistente, o assistente guarda o livro na sala, e Jesus assenta para começar a conversar a respeito desse texto. E todos estavam olhando para Jesus, esperando o que Jesus iria ensinar a respeito desse texto. E Jesus simplesmente diz uma palavra chocante. Jesus diz, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Jesus estava dizendo assim, hoje, aquilo que era esperado há séculos, começou a se cumprir. Aquilo que era esperado há séculos, o propósito começou a se cumprir hoje. E ele estava dizendo a respeito dele, o Espírito do Senhor está sobre mim para cumprir um propósito. Aquilo que foi descrito em Isaías 61, 1 e 2. Jesus simplesmente estava dizendo para eles, o reino de Deus chegou. O reino de Deus começou a se cumprir, o dia tão esperado por todos, começa a se cumprir no dia de hoje, marque na sua agenda. Jesus estava dizendo para eles, voltem para suas casas e comecem a contar, o reino de Deus chegou. Aquele de quem Isaías falou há 700 anos atrás, está entre nós. Gente, nós não conseguimos talvez ter ideia, noção, a dimensão do que foi tomado aquele lugar. Alguns talvez tomaram de temor, será? Medo, ou outros de regozijo, como Simeão e Ana, falou assim, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque agora os meus olhos já viram a tua salvação. Aquele que veio para salvar, estava ali presente entre eles. O propósito de Jesus era salvar a humanidade. E ele estava ali, dizendo, está começando a se cumprir essa profecia dita por Isaías. Mas tem uma coisa, o Evangelho é completo. O Evangelho não é pela metade. Jesus veio para salvar. Mas o propósito de Jesus também, no seu ministério, Jesus valorizou os marginalizados. Aqueles que não tinham valor algum para a sociedade, Jesus deu valor. Jesus deu esperança aos aflitos, aqueles que estavam dominados por um espírito de rejeição, aqueles que estavam dominados por um espírito de medo, aqueles que estavam sentindo oprimidos pelo poder do pecado, pelo poder das trevas. Jesus deu esperança, Jesus deu liberdade, Jesus curou cegos, Jesus curou coxos, Jesus fez coisas extraordinárias. Mas o principal que Jesus fez foi salvar o homem. Dar a salvação. Aqueles que estavam aprisionados pelo poder dos pecados, Jesus fala assim, você tem liberdade. Aqueles que estavam cegos, não conseguindo enxergar a salvação, Jesus abre a vista dos cegos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Jesus veio cheio do Espírito Santo. Estava cheio do Espírito Santo. Jesus tinha convicção, não tinha dúvidas do que ele veio fazer. E ele sabia o que ele deveria fazer. Jesus tinha foco, Jesus não perdeu tempo. Você olha para o ministério de Jesus, Jesus ele estava em ação o tempo todo. Em alguns momentos não conseguia nem se alimentar.
Mas tinha uma coisa, Jesus ele se retirava para estar com o Pai. É como se diante do Pai, o Pai ia dando todas as direções. Filho, agora você vai para Samaria. Tem uma mulher lá à beira do poço e eu preciso fazer algo em Samaria, entre os samaritanos. E você precisa ir para lá. Filho, tem uma mulher com fluxo de sangue e vai tocar nas suas vestes. Vai por esse caminho para que ela te encontre. Filho, tem um velório acontecendo, uma multidão em luto. Vai com essa multidão da esperança, da alegria, da salvação. E ressuscita aquele morto. Porque Jesus, ele estava sendo instruído através do Espírito Santo. E Jesus, ele cumpriu o seu propósito. Ele despertou pessoas e continua despertando pessoas para cumprir o seu propósito. E você é uma dessas pessoas que ele tem despertado. Em nome de Jesus. E você quer ser como Jesus? Eu quero ser como Jesus. Eu quero descobrir cada dia, ter convicção do meu propósito para cumprir de acordo com a vontade do Pai. Quantos querem ser parecidos com Jesus? Digam amém. Aleluia. Jesus cumpriu um propósito. Ele também quer que você cumpra um propósito. Você tem um propósito a cumprir. Amém? Mas qual é o seu propósito? Você tem certeza do seu propósito? Ou o que te impede de cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida? Eu queria compartilhar com você nessa noite quatro marcas de quem vive um propósito. 4 marcas de quem vive um propósito. Certamente existem muito mais marcas, mas eu quero compartilhar apenas 4. Primeira marca, quem vive um propósito é cheio do Espírito Santo. Há um destaque nesse texto que Jesus estava cheio do poder do Espírito. Sabe por quê? É impossível cumprir um propósito se não estiver com o Espírito Santo habitando dentro de si. Lembra quando foram escolher os diáconos para a igreja primitiva? Na igreja primitiva, os requisitos para uma pessoa ser diácono eram 3. Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. 3 requisitos. Dentre esses 3, um deles era ser cheio do Espírito Santo. Nós terminamos o módulo hoje da Escola de Aperfeiçoamento Vocacional, EAV. E uma das coisas que nós tratamos foi a respeito das disciplinas espirituais. Da base que dá para uma pessoa servir no reino de Deus, precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Gente, seria loucura confiar as nossas crianças à mão de uma professora que não tem relacionamento com o Espírito Santo. Seria loucura confiar o ministério de ensino da igreja para uma equipe que não tem experiências, intimidade com o Espírito Santo. Você confiaria deixar o seu filho andar num carro, seja motorista de aplicativo que não tem habilitação? Que não sabe dirigir, não tem muita experiência com carro? Fala, não, é a primeira vez que eu estou pegando, mas pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Como nós vamos confiar a nossa família, os nossos filhos, nossos jovens? Nós precisamos confiar a pessoas, e isso nós queremos prezar na nossa igreja, a pessoas que tenham experiência com o Espírito Santo. Porque nós entendemos que uma das coisas, um dos requisitos, é ser cheio do Espírito Santo. É uma das marcas de quem vive um propósito. Somente cheio do Espírito Santo é possível cumprir um propósito. Porque se não for cheio do Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, é só mais uma função ou uma atividade sem sentido e vazia. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisas, bons profissionais, mas não cumpre um propósito, porque não tem o Espírito Santo. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, até o pãozinho, né, Bruno, na padaria, aquele pãozinho cheiroso, você fala assim, uau, que pão gostoso. Mas de repente aquele padeiro está cheio do Espírito Santo e fala assim, eu quero fazer o melhor pão da cidade. Eu quero ser o melhor profissional da cidade. Eu quero ser o melhor pai, a melhor mãe.
o melhor casal. E para isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo para cumprir um propósito. Então, a primeira marca de quem vive um propósito é ser cheio do Espírito Santo. Segunda marca é ter convicção. Quem vive um propósito tem convicção. Tem convicção. Não tem dúvidas. Porque sabe que é escolhido de Deus. Sabe que foi ungido por Deus. Não está aguardando assim um anjo do céu aparecer e dizendo, eis que eu te digo. Porque já tem convicção. Eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Agora estou inserido no corpo. Eu tenho convicção de que eu estou para cumprir um propósito. Eu vivo neste mundo para cumprir um propósito. Quando a pessoa tem convicção, não despreza o propósito. Quando a pessoa tem convicção, entende o tempo certo também de trabalhar, de agir, de fazer, de entrar em ação. Assim como Jesus, ele não se precipitou, mas ele começou aos 30 anos de idade. Quando a pessoa tem convicção, entende que o medo não domina, a vergonha não domina, mas tem ousadia. Então, a segunda marca de quem vive um propósito, a pessoa que vive um propósito tem convicção. Amém? É cheio do Espírito Santo, tem convicção. Terceiro, quem vive um propósito tem foco. Tem foco. Não se distrai. Sabe que algumas pessoas se empolgam quando começam a fazer algo para Deus e querem fazer de tudo, mas desanimam quando começam a se deparar com as primeiras dificuldades. Eu não sabia que tinha problema assim. Eu não sabia que fazer algo para Deus surgiriam dificuldades, pessoas falariam mal, apontavam o dedo, assim, olhar de cara feia. Você acha que tem gente que fala mal do pastor? Claro que não, o pastor é anjo. Agora, se eu não tiver convicção em Deus, como você acha que eu vou estar? Deus, por que o Senhor me chamou para ser pastor? Tem um monte de gente falando mal de mim, pastor. Oh Deus, eu não quero mais ser pastor. E começa a perder o foco também. Porque eu falo assim, eu vou ter que fazer alguma coisa para dar uma resposta para essa pessoa. Eu vou fazer alguma coisa. Gente, quando nós temos convicção, nós não perdemos tempo com coisas fúteis, inúteis. Quando nós temos um foco, nós não nos distraímos. A pessoa que vive um propósito não perde tempo. Fala, o quê? O que importa é fazer a vontade de Deus. Não perde tempo, não se distrai, não perde o foco com facilidade. Deus está dizendo, o caminho é esse. E a pessoa assim, Deus, mas... Não, nós vamos para frente. Vamos para frente. Sabe, parece que tem pessoas que estão cansadas porque fazem tudo menos o propósito. Você percebe que algumas vezes, vamos falar de nós, às vezes nós estamos cansados, fala assim, meu Deus, estou tão cansado, e a gente fala assim, mas estou cansado do quê? Acabei me cansando e não fazendo o que era para fazer. Algumas coisas estão sugando as nossas forças, e nós precisamos ter foco. Imagine se você soubesse que o seu propósito tem apenas 3 anos de duração. O que você faria? Fala assim, você vai começar um propósito hoje, o exercício do teu propósito vai ser hoje, mas vai encerrar daqui 3 anos. O que você faria? Fala assim, se for para fazer em 3 anos, nem adianta começar. Alguns talvez falariam isso. Ou fala assim, não, mas se tem só 3 anos, então eu tenho que fazer o máximo que eu puder. Tenho que ter pessoas do meu lado, tenho que treinar pessoas, tenho que falar de Jesus para outras pessoas. Se é para cumprir um propósito em 3 anos, eu preciso fazer o máximo que eu puder. Jesus tinha 3 anos para cumprir o seu propósito. Ele começou o seu ministério aos 30 anos e morreu aos 33 anos. Jesus teve 3 anos, e o que ele fez em 3 anos? Revolucionou o mundo. O que ele fez em 3 anos, o mundo nunca mais foi o mesmo a partir que Jesus se colocou dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. E aqui o reino de Deus está começando
a ser inserido dentro dos corações. O Espírito do Senhor está sobre mim e o mundo nunca mais vai ser o mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim e pessoas vão provar de algo que nunca provaram antes, que é o sobrenatural. Entrando nas casas, nas famílias, o mundo vai ser diferente. Em 3 anos, Jesus revolucionou o mundo e nós estamos há 2000 anos falando desse Jesus. Ele tinha 3 anos. E o que ele fez em 3 anos? Se você tivesse apenas 3 anos de ministério, para exercício da sua vocação, para cumprir o seu propósito, o que você faria? E eu vou um pouquinho mais além, me perdoe. E o que você está esperando para começar? Está falando assim, não, mas quantos anos já se passaram? Quem vive um propósito tem foco. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você, Ele te ungiu para cumprir um propósito. Vá em frente, não pare. Fale assim, Deus, eu quero começar hoje. Se o Espírito está sobre mim, é hoje que eu vou colocar em ação. Eu vou para casa, vou pesquisar, vou ler, vou fazer alguma coisa para cumprir o meu propósito. Mas eu não vou mais perder o foco. Com más companhias, com amizades, com pessoas que sugam as minhas forças, com pessoas que me tiram o foco. Claro que nós precisamos olhar para todas as pessoas, mas nós não podemos perder o nosso foco. 4ª marca de quem vive um propósito. Conhece o seu propósito. Parece redundante. Mas a 4ª marca, a pessoa que vive um propósito, conhece o seu propósito. Olha o que Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para é propósito. Se você fizer um exercício com você mesmo dizendo, eu existo para, o Espírito do Senhor me ungiu para, o que você responderia? O Espírito do Senhor me ungiu para ser uma boa mãe, para ser um bom pai, para ser um bom marido, para ser um evangelista, para falar do amor de Cristo, para abraçar as pessoas e dizer, Jesus te ama. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para falar para os aflitos, há solução para a sua vida, para aquele que está angustiado, dizer, Jesus existe, Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus é a solução para o teu problema. O Espírito do Senhor está sobre mim para... Quando a pessoa conhece o seu propósito, gente, fica satisfeito. O coração queima diferente, é assim ou não é? Outro olha para você e fala assim, mas essa seria a última coisa que eu faria na minha vida. Mas tem gente para isso. Deus escolheu e ungiu pessoas para fazer todo tipo de ministério, para cumprir propósitos. Graças a Deus por isso, né? Nós somos alcançados porque pessoas ungidas por Deus cumpriram um propósito e falaram do amor de Cristo para nós. Pessoas tiveram paciência com a gente. Assim, Deus, o Espírito do Senhor me ungiu para ser professora de crianças. E está lá o Valdinei, no meio dessas crianças, está lá você dando trabalho. E as professoras às vezes, ou o diácono pegando pela orelha, levando para a mãe, falando assim, mas o Espírito do Senhor me ungiu para ser diácono, cuidar do filho dos outros. Hoje não pode mais. Antigamente podia. Antigamente o diácono olhava para a gente assim, ó. O Espírito do Senhor me ungiu para fazer o quê? Para o coração queimar, para cumprir um propósito. E pode ser que você não saiba o seu propósito. Pode ser que você ainda não descobriu, não conhece, e fala assim, Deus, eu não sei o que fazer, e está tudo bem. Deus não vai te condenar por isso. Deus não vai te apontar o dedo e dizer, olha, eu te escolhi já faz tanto tempo e você não está fazendo nada. Até porque o texto acho que já ajudou a gente a isso. Mas, se você ainda não sabe o seu propósito, você precisa urgentemente começar a fazer algo. Faz igual uma irmã aqui da igreja, né, irmã Dora? Pegou umas balinhas, um folhetinho, e foi lá no centro, no restaurante, entregar para as pessoas.
que almoçam e saem do restaurante, levam a balinha, levam o folhetinho, falando do amor de Deus, e alguém até quer pagar, achando que é um serviço pago, mas está cumprindo um propósito. Gente, eu gosto muito de ganhar as coisas, né? Eu tenho dificuldade para receber, mas é gostoso quando você recebe assim, uma balinha. Gente, que coisa boa, é de graça, não precisa pagar. Ainda vem uma pessoa te dar um sorriso e ainda tem um folhetinho dizendo assim, Jesus te ama. Se você não sabe o seu propósito, comece a fazer algo urgentemente. Faz um cafezinho. Tem um exemplo de uma pessoa, de uma igreja nossa em São Paulo, e o pastor estava ministrando sobre isso, sobre a pessoa descobrir, chamada de porta promissora. Aquilo onde as pessoas podem conhecer a Deus através da sua vida. E uma mulher viu que 5 horas da manhã as pessoas ficavam no ponto de ônibus para pegar o ônibus, e muitas pessoas chegavam correndo, atrasadas. E ela falou assim, já sei o que eu vou fazer. Preparou uma mesa com café e disse assim, café grátis, com pãozinho de queijo. Gente, a maior parte das pessoas, quase 100% das pessoas que estão sendo ganhas para Jesus daquela igreja, são através do cafezinho no ponto. E ela colocou o nome do projeto dela, Café no Ponto. Você pode fazer assim, não, mas eu quero ver o que está funcionando, e é muito bom, mas às vezes Deus está te dando uma visão diferente. Deus está te dando uma criatividade que só vai dar para você. É um cafezinho, uma bolachinha, é um cachorro quente. É começar a fazer algo, porque com certeza, quando você começa a fazer, Deus vai te mostrando os caminhos e dizendo, amém filho, agora vai um pouquinho mais além, vai um pouquinho mais adiante, eu estou te escolhendo para níveis mais profundos. Deus está te escolhendo. Pode orar pelas pessoas, pode falar do amor de Jesus para as pessoas, pode arrumar alguma coisa para que você tenha acesso às pessoas, seja num lugar, mas posso orar com você? As pessoas não vão rejeitar uma oração. Aquilo que Deus te escolheu para fazer, faça. Mas comece fazendo se você ainda não sabe. O ministério de Jesus foi um ministério maravilhoso, mas Jesus foi até o fim. O ministério de Jesus foi maravilhoso, mas independente das dificuldades, Jesus foi até o fim. Jesus cumpriu um propósito. Queria convidar você a colocar-se em pé neste momento. O maior propósito de Jesus para a humanidade, para cada um de nós, foi nos salvar. O maior propósito foi nos salvar. E é algo que ninguém poderia fazer. Mas Jesus também, Ele confiou algo em nós, algo a nós, que é um propósito que você pode fazer, eu também posso fazer. E não adianta eu querer fazer o que Deus escolheu para você fazer, que eu vou estar fora do meu propósito. Mas é importante você conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você diz assim, mas eu estou tão confortável aqui, eu estou aqui desde criança, eu estou aqui desde jovem, eu gosto de vir no domingo na igreja. Mas no dia a dia, o Espírito do Senhor já te ungiu para cumprir um propósito. Talvez você não tenha percebido, mas tem pessoas que chegam perto de você porque percebem que você é crente. E quer pedir oração para você. Talvez alguém chega perto de você e provoca um assunto para pedir oração. E você corta o assunto, desvia o assunto ou fala assim, pior que é mesmo. Comigo já aconteceu isso. E talvez alguém só está olhando para você dizendo assim, se ofereça para orar por mim. Quem sabe lá no teu trabalho, você pode ser um bom exemplo de um cristão. Exercer a tua função da melhor forma. Alguém dizer assim, você é o melhor funcionário que nós temos na empresa. Você não mente.
Você tem caráter. Você não passa conversa nos clientes. Você é uma pessoa que trata bem a todo mundo. Você olha nos olhos das pessoas quando vai conversar com as pessoas. Uau, você é uma pessoa exemplar. Você é uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida. Mas se você está relutando, eu gostaria de orar com você. Ou se você não descobriu o seu propósito, eu gostaria de convidar você a falar com o Senhor neste momento. Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado por cada vida, cada pessoa que está disposto a cumprir um propósito, Senhor. Pai, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor tem escolhido, Deus, tem separado, pessoa que tem convicção e quer, ó Pai, viver o propósito do Senhor. Que essas marcas sejam evidentes na vida de cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essa semana. E eu quero, ó Pai amado, enviar a cada um como missionários, missionárias, evangelistas, servos, discípulos, seguidores do Senhor, para cumprir um propósito durante essa semana, Senhor. Abençoe a cada um, abençoe a família, abençoe, ó Pai amado, nos desafios, nas dificuldades, que essa pessoa, Pai amado, seja forte, renovado, cheio do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Despeça cada um em paz, em segurança, guardados, amparados pelo Senhor. Que cada um tenha uma noite abençoada de sono reparador, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a comunhão, o impulsionamento do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.